Pessoal, continuando aí o nosso projeto, a nossa série sobre Power BI, nós já demos aí uma boa caminhada, né? Já importamos basicamente todas as nossas tabelas, né? Todos os nossos dados para compor os nossos relatórios, para compor nossas análises, nossos dashboards. Só que aí, pessoal, tem uma análise que é muito importante, tem uma tabela que ela é de extrema importância para continuar o nosso projeto, que é a tabela de calendário. Essa tabela é uma das tabelas mais importantes quando eu faço aí, principalmente quando eu vou fazer aí análises temporais, análise entre datas, análise entre meses, anos, enfim. Então é uma tabela que é de extrema importância eu ter aqui dentro do Power BI. Por que é importante eu ter uma tabela de calendário? Bom, essa tabela calendário, ela seria basicamente uma tabela onde eu teria todas as datas, sem lacunas, sem faltar nenhuma, desde o início do meu projeto até o final do meu projeto. Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabelinha de serviços. Né? A minha tabela de serviços contém informações das datas entre do ano de 2017 e o ano de 2019. Ou seja, é pegar desde o 1/1 de 2017 até 31/12 de 2019. Por que isso, pessoal? Vamos supor, eu poderia muito bem utilizar as datas aí que eu tenho na minha tabelinha de serviço, onde eu tenho lá as notas fiscais, tenho a data e tudo mais. Poderia usar aquela data. Só que é o seguinte, vamos supor que no dia 10/4 de 2019 eu não teria movimento nenhum, nenhuma nota emitida nesse período. O que iria ocorrer? Simplesmente o Power BI não ia trazer essa data quando eu compus as análises. E aí ia ficar sempre aquela dúvida, será que eu tive um movimento naquela data e a minha tabela não puxou, o Power BI não puxou? Será que eu tive algum problema? Será que teve alguma falta? Então ficaria sempre uma dúvida. Então é muito importante que mesmo que não tenha movimento naquela data, essa data seja apresentada, até para ficar mais bonito no relatório, né? Aparecer a data no relatório mesmo não tendo movimento naquele dia. Tá? E para isso vem a importância dessa tabela calendário, que ela acaba com essa dúvida. Ela mostra a data independente se tem movimento ou não. Então você vai conseguir ter a certeza de que aquele não teve notas emitidas naquele período. Beleza? Então, expliquei o que seria a calendário. Então, como que nós podemos criar a tabela calendário dentro do Power BI? Bom, pessoal, na verdade tem várias formas de se criar a tabela de calendário. Eu poderia criar ela via Power Query, tá? Lá dentro do Power Query eu criaria a tabela de calendário. Eu poderia já ter criado uma tabela no Excel, né, e importado junto com as minhas bases para o Power BI. Tá? Só que essas duas criações, né, me causaria um certo tempo, né, porque eu teria que carregar essas tabelas. Né? E carregando mais uma tabela ia dar mais tempo, ia ficar rodando, enfim. Isso ia comprometer um pouco o meu projeto, e o tempo do meu projeto. Né? Então, a maneira mais indicada de se criar essa tabela calendário é aqui mesmo, dentro do Power BI. E eu vou mostrar para vocês como é que cria essa tabela calendário aqui dentro do Power BI. Na criação dessa tabela, a gente começa a implantar o conceito das funções, o conceito do DAX, né, que é a linguagem de programação do Power BI. Tá? Então vocês vão começar a se ambientar com o DAX, nós vamos ver muito o DAX ainda quando formos criar medidas. Tá? Então vocês vão ver como criar essa tabela calendário dentro do Power BI. Beleza? Então como é que nós fazemos para criar essa tabela? Vamos criar uma tabela virtual aqui dentro do Power BI. Então, ó, eu vou vir aqui na minha guia modelagem. Tá? Aqui em modelagem eu tenho essa opção, ó, nova tabela. Então eu vou criar uma tabela calendário aqui dentro. Então, ó, vou clicar aqui em nova tabela. E aí ele aparece para mim a barra de fórmula, onde eu vou inserir a minha fórmula que vai trazer as datas, vai trazer o calendário. Beleza? Então eu vou dar o nome de D calendário. Opa, deixa eu colocar de calendário e vou colocar um sinal de igual. E aí, qual é a forma que eu vou trazer para trazer um calendário para mim? Ó? Já aparece aqui para mim, ó, calendar, tá vendo? Essa é a fórmula que eu vou utilizar para criar a minha de calendário. Então, ó, vou dar um tab aqui em calendar. E aí, o que ele me pede? Start date e end date, que é o início, a data de início e a data fim. Só isso que ele me pede.
Aí vamos pensar um pouquinho. Eu poderia muito bem chegar aqui, ó, e utilizar para start date, colocar a função date, tá? Função date, vou dar um tab. E aí eu colocaria o ano de 2017, né, que é o ano que nós criamos, começamos o projeto. Ponto e vírgula. Agora ele me pede o mês, então eu colocaria o mês 1, né, 01. Ponto e vírgula, o dia, colocaria também, né, o 01 para começar o dia e fecharia minha função date aqui. Bom, essa seria a minha data de início. Ponto e vírgula, data fim, seria de novo aqui o date. Vou dar um tab. O ano 2019, certo? Ponto e vírgula, 12, que é o mês 12, e a data 31. Show de bola! Fazendo isso funcionaria tranquilamente, eu teria todas as datas aí do acordo do meu projeto. Mas vamos supor que por um acaso a gente tenha mais um ano. A gente começou o ano de 2020 e eu queira inserir as informações do ano de 2020. Ou até mesmo pegar de 2016, 2015 e inserir no meu projeto as planilhas de prestação de serviço desse período. O que daria um problema sério, né? Porque eu só tenho as datas de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Então vamos fazer para com que a função calendário faça isso de forma dinâmica, que ela pegue a primeira e a última data do meu projeto, independente de qual seja. Assim ficaria melhor, né? Porque aí, inserindo novas informações, ele iria pegar e atualizar as datas, beleza? E como que nós fazemos isso na função calendário? Vou apagar aqui essa data início e data fim. E aí eu vou colocar o seguinte, min, de mínimo, tá? Vou dar um tab aqui. E agora sim eu vou colocar aqui, ó, date. Vou puxar a data da minha prestação de serviço, ó. Então acho que é data de escrituração, se eu não me engano, ó. É data escrituração. Deixa eu colocar a escrituração aqui, ó. Serviços, data escrituração, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Mínimo entre serviços, data de escrituração, beleza? Essa vai ser a minha data mínima, né? A minha menor data, beleza? Meu início, tá? E aí, vou dar um ponto e vírgula. Opa, deixa eu colocar aqui. Beleza, coloquei o min, fecho o min, né? Não posso esquecer de fechar o min. Ponto e vírgula, data fim. Né? A data fim vai ser o max de máximo, né? A data máxima. Serviços, data de escrituração, beleza? Essa vai ser a minha data máxima, beleza? E aí eu fecho a minha função máximo e fecho a minha função calendário. Dando um Enter, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai criar, ó, essa calendário aqui, ó, criou do lado direito AD calendário. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse segundo botão, onde eu tenho os dados, para ele me mostrar a tabela, né? Então vou clicar aqui nesses dados e vou clicar na tabela calendário. E aí, olha o que ele fez para mim, ó. Ele colocou do 1 de 2017 e até o finalzão lá, ó. Ele pegou a data até o final, não vou até o final aqui, mas ele pegou até o final de 2019. Então, beleza, já tenho aqui a minha tabela calendário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas colunas, tá? Com algumas informações, por exemplo, o mês abreviado. Apesar do seguinte, ó, se vocês repararem, aqui na AD calendário, ele cria aqui, ó, date, e se eu clicar nessa setinha, ele aparece aqui embaixo, ó, hierarquia de datas. Quando eu clico aqui na setinha, hierarquia de datas, eu tenho o ano, o trimestre, o mês, o dia, tem umas informações aqui já resumida, né, por ano, trimestre, então eu tenho aqui todas as informações que eu preciso. Só que eu não tenho, por exemplo, o mês abreviado. Né? O mês abreviado é muito bom, né? Eu colocar aí Jan, Fev, né? Essas coisas que a gente sempre utiliza nos relatórios. Então eu vou criar uma coluna com o mês abreviado. Tá? Então como é que eu faria para criar essa coluna com o mês abreviado? Vamos lá. Vou clicar na minha tabela, tá? Vou vir aqui em ferramentas da tabela e aqui eu tenho a opção, ó, de nova coluna. Então eu posso criar uma nova coluna nessa minha tabela aqui. Clicando na nova coluna, eu posso dizer o seguinte, ó, que eu quero, por exemplo, né, eu quero o mês, né? Quero trazer o mês. Eu posso fazer o seguinte, aqui o meu mês vai ser a minha date
da tabela calendário, então vem aqui até ó, de calendário date, ponto mês, mês número, vou botar aqui ó, month NO, que é o número, ó, mês número, tá? Ponto mês número. E aí beleza, dou um enter e ele vai criar uma coluna ó, com o número do mês. Ó, aqui janeiro, lá mais abaixo fevereiro, março, enfim. Então eu tenho aqui já o mês, tá? Só que eu quero criar o mês abreviado. Como é que eu faria? Na próxima aula eu mostro para vocês a função, né, que é uma das funções da Axis que vai trazer aí o mês abreviado para mim, beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.